paz do Senhor, meus irmãos, vamos ministrar a lição de número 13, a última lição do quarto trimestre, a última lição do ano. Nós estamos estudando lições bíblicas da CPAD, nesse último trimestre, sobre o livro de Ezequiel, que tem por título aqui na lição Justiça Divina, toda a revista. Esta lição é a última, os irmãos só relembrando, Ezequiel, ele foi levado cativeiro, no cativo da Babilônia, junto com o povo, enquanto Daniel ficou cativo na corte, Ezequiel ficou no campo com o povo. E em meio lá ao cativeiro, Deus dá revelações a Ezequiel, dá visões a Ezequiel. Então, tem várias visões, os irmãos conhecem, talvez a mais famosa, a do Vale de Ossos Secos. E aí nós estudamos ao longo desse quarto trimestre este livro, e encerramos com esta lição, a lição de número 13, o Senhor está ali. Nós fazemos parte da primeira Igreja Assembleia de Deus Ministério Linhares. Estamos aqui para ministrar essa lição. Então, essa lição tem por texto áureo: não se fará mal nem dano algum em todo monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías 11:9, o profeta Isaías, profetizando também sobre o futuro, sobre o que acontecerá no futuro. A verdade prática: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó governa soberanamente o seu povo. Ele está no meio do seu povo. Então, o nosso Deus, nós cremos que o nosso Deus, ele é soberano, ele governa, está acima de tudo, está acima de todos. Ele está no meio do seu povo também, está no meio da igreja. Então, nós acreditamos que o Senhor é um Deus que governa todas as coisas, é um Deus soberano, é um Deus que intervém na história da humanidade. A leitura bíblica em classe se encontra em Ezequiel 48, do 30 ao 35. Vamos ler. E estas são as cidades, as saídas da cidade, desde a banda do norte, 4.500 medidas. E as portas da cidade serão conforme os nomes da tribo de Israel. 3 portas para o norte, a porta de Ruben, uma a porta de Judá, outra a porta de Levi, outra da banda do oriente, 4.500 medidas e 3 portas, a saber, a porta de José, uma a porta de Benjamim, outra, e a porta de Dan, outra. Da banda do sul, 4.500 medidas e 3 portas, a porta de Simeão, uma a porta de Zacá, outra a porta de Zebulon. Outra da banda do oriente, 4.500 medidas e as suas 3 portas, a porta de Gade, uma a porta de Azé, outra a porta de Naftali. 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali, que é a lição, o título da lição. A introdução. O livro de Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica nas Escrituras. O livro de Ezequiel é um livro escatológico, assim como Daniel, assim como Apocalipse. Então, ele traz profecias sobre o final, sobre o que irá acontecer no final dos tempos, que vai acontecer aí durante a nossa vivência aqui na Terra. Começa com a visão da glória de Jafé e conclui com a descrição da glória de Deus em Jerusalém glorificada. Então, o livro começa com a visão da glória de Deus e conclui com a visão da Jerusalém glorificada. A presente lição encerra o trimestre estudando aspectos de Jerusalém no milênio. Então, nós acreditamos que essa Jerusalém descrita
aqui no livro de Ezequiel, capítulo 48, é a Jerusalém do milênio. É uma Jerusalém diferente da Jerusalém que está lá em Apocalipse, apesar de ter alguma semelhança. Nós acreditamos no milênio e no milênio de forma literal. Nós somos pré-tribulacionistas e pré-milenistas, ou seja, nós acreditamos que vai haver um período da grande tribulação e após a grande tribulação vai haver um milênio, e esse de forma literal, né? Existe entendimentos, né, que o milênio não será literal. Existe correntes teológicas que defendem essa posição, mas nós acreditamos no milênio literal, e este milênio será reinado por Cristo, e neste milênio teremos a presença da Jerusalém, que é profetizada aqui em Ezequiel. E sobre a cidade, o tópico 1, o ponto 1 diz: e estas são as saídas da cidade. Nós vimos aí, nós lemos que existe 12 saídas, e cada saída com o nome dos filhos de Jacó, os filhos de Israel. Apesar de o nome da cidade não ser mencionado, o contexto deixa claro que se trata de Jerusalém. Então, fica claro que está falando de Jerusalém pelo formato, pelo contexto. O texto hebraico para saídas, Totsaot, aparece somente uma vez em Ezequiel e é usado no livro de Números com sentido de limites e extremidades. Então, nós temos essa cidade, né, de forma quadrangular, como nós lemos lá na leitura, e com 12 saídas, 12 portas. Ponto 2 do ponto 1, né, o segundo ponto do ponto 1, o formato da cidade. O profeta fala de 4 lados, né, descritos no sistema horário, 4 lados iguais, então um quadrado, norte, leste, sul e oeste. Um tipo da Nova Jerusalém que está lá em Apocalipse 21 e 16. Então, ou seja, um tipo, quando a gente fala um tipo em escatologia, é algo que aponta para algo. Então, nós temos, por exemplo, um tipo de Jesus. José é um tipo de Jesus. Em dados momentos lá, ele está apontando para Jesus já lá no Antigo Testamento. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram um tipo de Cristo, algo que fazia alusão a Cristo. Então, essa Jerusalém que Ezequiel vê, nós acreditamos que é um tipo da Nova Jerusalém que está lá em Apocalipse e está apontando para ela. A extensão de cada lado é de 4.500 medidas, ou 2.250 metros. Ezequiel 48:16. Então, 4 lados com 2.250 metros. As 12 portas, né? A Jerusalém do período de Ezequiel e Jeremias possuía pelo menos 6 portas, segundo o livro de Jeremias. E essas portas eram a porta do povo, porta do sol, porta de Benjamim, porta da esquina, porta dos cavalos, porta do meio e porta entre os muros. Então, a Jerusalém, nesse período, são contemporâneos, viveram na mesma época, Jeremias e Ezequiel, existia 6 portas. Então, a Jerusalém vista por Ezequiel, diferente dessa Jerusalém da época, né? Havia 12 portas. E a origem do formato e das portas. Deus é a fonte de revelação e da inspiração da visão e da mensagem de Ezequiel. Pela descrição da cidade, ela é uma figura da Nova Jerusalém, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Então, claro, todas as profecias de Ezequiel foram reveladas por Deus, Deus que traz a revelação dessa Jerusalém, que Ezequiel descreve no capítulo 48. Entrando aqui no tópico 2, sobre o nome das 12 tribos, né? As 12 tribos de Israel.
há cerca de 20 listas dos filhos de Jacó e das respectivas tribos de Israel no Antigo Testamento. Mas não existe nenhum padrão, né? A lista de Ezequiel segue um sentido horário. Cada local dessas listas a gente vai encontrar algumas divergências. Nessa lista, não seria, na realidade, divergência, sim, diferentes formas de descrever as 12 tribos. Nessa lista, nós vemos que a descrição é pelos filhos de Jacó. Todos os filhos de Jacó estão aqui descritos nessa lista. O norte da cidade com Ruben, Judá e Levi. Então, na extremidade do norte, nós temos 3 portas com os nomes de Ruben, Judá e Levi. Na face, vamos dizer assim, né? Do leste, José, Benjamim e Dan. Sul, nós temos Simeão, Isacar e Zebulon. E no oeste, Gade, Azé e Naftali. Então, cada face da cidade, cada lado da cidade tem 3 portas e cada porta com o nome de um dos filhos de Jacó. Sabemos que Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, aqui o profeta Ezequiel vê os 12 filhos, as portas com o nome dos 12 filhos de Jacó. E o ponto 2 aqui, o critério da ordem dos nomes. Pelo relato do nascimento deles, a melhor explicação da ordem dos nomes parece ter sido o critério das mães dele, ou pelo menos uma tentativa. Nós vemos aqui que está distribuído as mães, com exceção da última divisão, que temos Naftali junto com Gad e Azer. Ou seja, na primeira linha nós vemos Ruben, Judá e Levi, que é filho de Lia, ou Leia, José, Benjamim, que é filho de Raquel, e Dan, que é Bila, filho de Bila, mas é serva de Raquel, né? E Simeão, filho de Lia, e Zacai e Zebulon, filho de Zilpa, que Zilpa é a serva de Lia. E aí na última linha, realmente a divergência, né? Gad e Azé são filhos de Zilpa, e Naftali é filho de Bila. E qual o propósito dos nomes? Todos foram incluídos na nação escolhida. Os nomes nas 12 portas da Jerusalém milenar, bem como na Nova Jerusalém, têm propósito a memória dos filhos de Israel. Então, nessa Jerusalém, nessa descrição dos nomes, temos o propósito de relembrar, né, o pacto que Deus faz com Abraão, Isaac e Jacó, e temos aqui a descrição dos nomes dos 12 filhos de Jacó. E o último tópico, o tópico 3, o Senhor está ali, nós temos os nomes da cidade, os nomes da cidade, no caso aqui Jerusalém. Jerusalém já foi chamada de Salém, que significa paz, de Jebus, porque os jebuseus lá em Juízes tomaram Jerusalém, então ela foi chamada de Jebus. Cidade de Davi, porque Davi também conquista Jerusalém. Sião e de Ariel, em Isaías. E Arraial dos Santos, a cidade amada, está lá em Apocalipse também. Jerusalém também é chamado de cidade amada, Arraial dos Santos. Agora, no nome divino, o nome de Deus, nós sabemos que é o tetragrama, né? YHWH, e nós temos os nomes no qual Deus é chamado, os títulos no qual Deus é chamado, e traz a sua personalidade, traz o seu poder, traz a sua glória, serve para adorar o próprio Deus, né? Nós cremos no Deus que ele tem muitos atributos e esses atributos é descrito no seu nome, no qual ele é chamado. Nós temos El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso, El Elyon, Deus Altíssimo, El Olam,
Deus eterno, El Roi, Deus que vê. Outros nomes, Yahvé, Jireh, o Jeová Jireh, o Senhor proverá, Yahvé Sabaoth, Senhor dos exércitos, Yahvé Tissequenu, Senhor justiça nossa, Yahvé Nissi, o Senhor é minha bandeira, Yahvé Rafá, o Senhor que sara, Yahvé Shalom, o Senhor é paz, Yahvé Raá, o Senhor é meu pastor, Yahvé Elion, o Senhor Altíssimo. Então, todos esses são nomes que revelam os atributos de Deus, que revela a sua majestade, a sua glória. Existem outros nomes, claro, se procurar na Bíblia vai ter outros nomes, outros títulos na qual Deus é chamado. E essa lição traz o Yahvé chamar, que é o Senhor está ali. É o novo nome dado à cidade no milênio. O objetivo é desassociar o nome de Jerusalém com os pecados do passado. Ou seja, o povo judeu na época pecou contra Deus, abandonou a lei do Senhor, e Deus trouxe a justiça sobre o povo com o intuito de preservar o povo, com o intuito de manter a aliança que fez com o povo. Então Deus profetiza através do profeta Ezequiel esta cidade onde ele estará, e nesse momento o povo estará ali com Deus, mantendo a sua aliança, mantendo a sua palavra. O livro de Ezequiel termina com uma grande promessa que um dia Deus habitará eternamente com o seu povo. Então Deus habitará com o seu povo, e essa é a promessa do livro de Ezequiel. Apesar de o povo estar em cativeiro, apesar do povo estar numa situação muito difícil, alguns foram mortos, outros foram acometidos de doenças, o povo estava em cativeiro, e Ezequiel traz uma palavra de justiça sobre o povo, ou seja, nós estamos sofrendo porque Israel desviou-se de Deus, desviou o foco, entrou em pecado. Mas, no final, ele profetiza que Deus habitará ainda com o povo dele, ou seja, Deus ainda mantém a promessa dele ao longo da história, ao longo dos séculos. E por último, a conclusão, o apóstolo Paulo ensina que com a queda de Israel veio a salvação para os gentios, o que não diremos com a sua plenitude. Então, devido a Romanos 11:12, nós interpretamos que Deus não abandonou Israel de forma total, não abandonou o povo judeu de forma total, ainda vai tratar com os judeus através da grande tribulação. E eu sei que existem algumas correntes teológicas que acreditam que a igreja substitui por completo Israel, mas como o apóstolo Paulo não deixou fechado, nós também não fechamos dessa forma, não entendemos dessa forma que Deus abandonou, não, ou seja, substituiu Israel pela igreja. Nós cremos que Deus ainda vai tratar com Israel. As bênçãos anunciadas nas profecias de Ezequiel não se restringem apenas ao povo judeu, elas são extensivas a toda a terra. Isso é verdade. Quando Deus chama Abraão e diz que ia abençoar todas as famílias da terra através de Abraão, nós cremos que Deus abençoou através de Abraão, formou um povo judeu, chamado Israel, e esse povo, através desse povo, veio o nosso Salvador, o Messias. Jesus veio e trouxe a bênção a todas as famílias da terra. Hoje, nós acreditamos que todas as famílias da terra são abençoadas, de certa medida, pelo Evangelho, pelo cristianismo. Então, e nós, que somos cristãos, somos mais abençoados ainda por termos esse terceiro ponto, que é o Espírito Santo.
O Senhor Jesus, quando morreu e ressuscitou, foi assunto ao céu, ele prometeu o Consolador que viria, e o Consolador veio no dia de Pentecostes, e o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, cremos que é a terceira pessoa da Trindade, ele nos orienta diariamente, então o cristão ele convive com o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus o orienta diariamente, já os traz uma vida de santidade, uma vida de felicidade nos dias atuais. Então, já vivemos, não pregamos, claro que vivemos sem dor, sem doenças, sem dificuldade, mas cremos que vivemos uma vida nos pés do Senhor, uma vida abençoada, porque temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Como temos Ele nos guiando, nos orientando, nós nos desviamos do mal, desviamos do pecado e temos uma vida de santidade. Consequentemente, quem vive uma vida de santidade, vive uma vida de felicidade, porque é a vida na qual nós fomos feitos para viver, fomos programados para viver. Nós fomos criados para amar a Deus e amar ao próximo. E só vamos conseguir amar a Deus e amar ao próximo através do Espírito Santo de Deus na nossa vida, através do novo nascimento, através do arrependimento dos nossos pecados, vamos conseguir viver uma vida de santidade. Então, essa lição traz um alerta que o nosso Deus reinará e reinará eternamente com o seu povo. Nós cremos, nós fazemos parte da igreja, nós acreditamos na vinda do Senhor e louvamos Maranata, vem Senhor Jesus. Nós anseiamos pela vinda dele. Então, que você também possa ansiar pela vinda do Senhor, você possa meditar nesta palavra e que você possa ter certeza neste dia que o Senhor virá e ele reinará com o povo dele. Então, que Deus te abençoe e que Deus te ilumine, que Deus cada dia mais traga da palavra na sua vida. Amém.